Cadê ela? Estamos ao vivo. Boa noite aos nossos ouvintes e telespectadores da Taba TV. Hoje, o último dia de setembro, hein? Dia 30 de setembro, às 18 horas. Né? O programa Falou e Disse está recebendo aqui a Cida, o Heitor Silva, né? Que é um economista muito porreta, né? Obrigado. E, claro, já foi meu parceiro lá quando eu estava na Mundial, né, o Heitor? Chamei lá, foi isso? Fomos várias vezes lá, foi ótimo. E depois você teve até um programa lá, né? Foi. Foi uma Então, experiência sensacional. Fazer rádio é muito bom. Pois é, fazer rádio é bom, né? Então, hoje nós vamos discutir o processo eleitoral brasileiro, né? E você, junto com o Nildo Orix, né, de Santa Catarina, faz parte de uma corrente, né, ou tendência, né, do PSOL, chamada Revolução Brasileira. Né? Exato. E você também é professor, é militante do Movimento Popular de Favela. Mas antes de eu começar a falar de você, porque depois eu já não vou falar mais nada, e você toma a palavra e pode me cortar a palavra. E eu vou introduzir em cena o nosso Leon, que é o meu parceiro preferido, preferencial da Taba TV. Se não fosse ele, não existiria a Taba TV. Mas ele agora é avô, então ele só fica cuidando da neta que nasceu, e ele não veio no programa. Ele vai ficar uma fera quando souber que eu disse isso no programa. Ele não quer que a vida dele privada seja devassada, mas eu sou irreverente, né? Então, ele mandou uma gravação. Põe aí, Cris, a gravação que ele nos mandou, inclusive o Heitor ver o que ele está pensando nesse momento. E já está interagindo com você dessa forma. Você já pode começar falando sobre as coisas dele. Está aí? Está mandando brasa, Cris? Boa tarde aos espectadores da Taba TV. Hoje é sexta-feira, dia 30 de setembro, véspera de eleição. Boa tarde, Helena, companheira de construção da Taba TV, essa Taba que acolhe todos aqueles que queiram discutir e se sentar em volta da fogueira para poder evoluir nos seus pensamentos. Também quero dar uma boa tarde para o Heitor Silva, nosso convidado ilustre de hoje. A construção da Taba TV tem sido uma tarefa muito importante e que nós estamos menos de um ano construindo a Taba TV e já temos uma quantidade muito boa de entrevistas feitas por mim, pela Helena, e também pela Regina, e outras pessoas que passaram pela Taba TV. São diversos assuntos, Ana Pérez também, que tem assuntos sobre os cuidados com idosos. Ou seja, a gente, na verdade, tentou construir aquilo que seria a nossa ideia de uma Taba. Não somos indígenas, perfeito? Podemos até ser descendentes dos indígenas, ser parentes dos indígenas, afinal de contas, todos nós temos um passado que vem dos nossos povos originários, perfeito? No Brasil, a população já deve existir aqui há cerca de 40 mil anos. Ou seja, 40 mil anos a Europa nem tinha sido construída direito, e a gente já tinha algumas civilizações aqui, algumas culturas. Então, a construção da Taba TV é uma construção muito importante para a gente, muito importante para a gente trazer essa mensagem para todo mundo. E hoje, véspera da eleição, eu queria fazer uma análise sem ilusão deste momento político que nós estamos passando. Eu vou evitar usar o termo esquerda e direita, porque hoje em dia o termo esquerda está igual jazz. Você toca qualquer coisa e diz que é jazz.
Se tem qualquer tipo de ideologia que seja menos extrema-direita, se coloca como sendo esquerda, e a ideia não é bem essa. Eu vou tratar o termo como social-democracia, liberalismo, perfeito? E as duas extremas, que são os comunistas e os fascistas ou nazistas, que hoje em dia também estão por aí. Eu acho que a eleição que nós vamos ter agora no domingo, dia 2 de outubro, diz respeito aos erros que a social-democracia cometeu nos seus últimos governos. Apesar da social-democracia ter trazido realmente melhorias, bem-estar para a população, entendeu? Houve aumento de renda, mas, paralelamente a isso, foi um período onde também quem comandou a economia foram os banqueiros e o agronegócio, perfeito? Tivemos um presidente que foi capaz de fazer algumas negociações interessantes em favor da população, mas, de qualquer forma, é um governo que foi social-democrata com uma parcela de atuação significativa do pensamento liberal. Então, eu acho que esse tipo de estruturação, desse tipo de governo, cometeu uma série de erros e fez uma série de alianças que foram fatais no final das contas. Então, o governo da social-democracia despertou, nesses setores que as pessoas denominam de esquerda, um sentimento de que haveria uma mudança social muito grande, estaríamos encaminhando para um governo popular democrático. A social-democracia não tem cacife político para ir na direção de um governo popular democrático. Perfeito? É um governo social-democrata que prega como pano de fundo a conciliação de classe. Perfeito? Os comunistas e os fascistas, nazistas, liberais, eles têm clareza que é impossível ter conciliação de classe. Perfeito? Você está de um lado, está do outro. Se uma coisa não existe na política, é essa isenção de você estar imparcialmente fazendo alguma coisa. Fazer política é intermediar interesses da sociedade. Ok? Então, depois de ter cometido uma série de erros, a social-democracia criou as condições para o retorno daquele atraso que o Brasil já experimentou diversas vezes, não é a única vez. Agora está travestido de uma pessoa de classe média, uma pessoa que vem dos militares, mas isso no passado, entendeu? Também aconteceu esse atraso, sempre teve presente, desde o início da República. Então, o que nós vamos ter no domingo é uma eleição tentando resgatar um governo que estava indo na direção que já era questionado pelos próprios aliados. Se você olhar, tem parte da social-democracia que rachou, montou outro partido, etc. E tal. Então, o que acontece é o seguinte: essa eleição é para tentar recuperar os erros cometidos e as impossibilidades, os erros cometidos no último governo também, mas a gente não deve se iludir, porque a social-democracia tem seus limites de atuação. Não vai avançar mais do que avançou no governo anterior, mas é melhor do que um governo liberal que faz as pessoas comerem osso. Perfeito? Então, esse é o resgate. Eu estou achando que os militantes da social-democracia, de alguns partidos comunistas e ditos socialistas, não estão atentando para um fato de que essa vitória, para eles, não pode não ser uma vitória como se imagina que deveria ser. Porque o governo atual ele tem algumas vitórias, perfeito? E é importante isso para poder a gente não se iludir. Esse governo, representado pela figura do presidente, conseguiu tirar a direita do armário. Hoje em dia existem várias direitas, perfeito? Vários grupos que se autodenominam direita e que se acusam mutuamente e que têm disputa mutuamente, assim como tem nos partidos comunistas. Mas o que aconteceu é que existe agora uma direita que tem várias tendências muito mais consolidadas do que antes desse governo.
eles não vão terminar pelo fato de perder a eleição. Perfeito? Isso é uma importante. Outra, que por mais que o governo, para a população e para o setor da social-democracia, parecer que foi um governo fracassado, do ponto de vista liberal, não foi. Do ponto de vista liberal, os bancos ganharam mais do que tudo quanto é período. Enquanto a economia está decaindo, os lucros bancários foram gigantescos. Portanto, desse ponto de vista, o programa de governo deles funcionou. Funcionou. Houve perda de renda, ou seja, houve transferência de renda das pessoas mais necessitadas para aqueles que detêm o poder do capital. Então, houve uma vitória, perfeito? Para reverter isso, no próximo governo, vai ser algo árduo, vamos dizer assim, e vai necessitar uma capacidade de negociação muito grande. Então, o meu recado é para todos aqueles que queiram refletir, entendeu? Não cair na ilusão emocional de que estamos conseguindo, na verdade, ter o poder, chegar lá. Não é exatamente isso, perfeito? Tem um chão pela frente. Eu acho que está na hora desses setores que se dizem de esquerda abandonar essa pauta que é feita pela imprensa, que é a pauta de costumes. Pauta de costumes, os bancos também fazem propaganda favoravelmente a ela. Perfeito? Faz. O cara mais rico do mundo hoje em dia está investindo em negócio nesse sentido também. Perfeito? Então, vamos dizer o seguinte, vamos refletir, porque talvez a luta comece depois da eleição e não antes da eleição. E todos aqueles que têm, vamos dizer assim, uma série de ideias, de princípios, de metas, que nesse momento coloquem as suas análises com base nesse seu pensamento. Isso é que é o mais importante. Eu não quero convencer ninguém, tá bom? Então, o que eu quero, na verdade, é que todos tenham um bom programa. Queria estender uma pergunta para o nosso convidado, né? O que ele acha, se ele acha que a pauta que o Marx chamava de socialismo burguês, que é essa pauta de costumes e de filantropia, se a esquerda deve ou não manter essa pauta ou se deve recuperar aquelas metas políticas que fizeram com que esses partidos e essas instituições, agremiações surgissem. Tem muita gente morta, perfeito, que foi assassinada em prol de algumas ideias que não estão mais em pauta. Pense nisso. Um abraço, Helena, um abraço. É um prazer muito grande dividir a construção da Taba TV contigo. Eu sei que eu falei demais, mas nessa hora não tem jeito. Um grande abraço a todos e uma boa eleição para todo mundo. Grande abraço aos espectadores da Taba TV. E é isso aí. Muito obrigado, Leon. E aí eu já vou passar a palavra antes de... Olha, teria que ser, né, o Heitor, mas eu vou fazer diferente. Vou passar primeiro a palavra para a Cida, né? E depois a Cida explica por quê. A Cida é nossa companheira da Taba TV, né, do programa Mulheres de Luta e Resistência. Fala aí, Cida. Então, boa noite a todo mundo. Boa noite, Helena. Obrigada pelo convite. Boa noite, meu grande amigo Heitor. Muito bom estar aqui com você. É uma honra dividir tela com você. Tá bom? Nos conhecemos há muito tempo, também trabalhamos juntos durante muito tempo. E que bom estar aqui nessa noite. Heitor, eu queria, essa pequena participação, uns 4, 5 minutinhos no máximo que eu vou precisar, fazer uma pequena contextualização para responder uma pergunta assim: como chegamos aqui? Como chegamos a esse ponto com essa eleição do jeito que está, com esse país do jeito que está? E aí eu dei uma olhada no material que você enviou. Você faz uma contextualização do governo FHC para cá.
Eu vi mais uma coisa que você colocou. Eu queria começar a falar de Dilma para cá, basicamente, né? A Dilma pegou um governo do Lula, de 2 mandatos, com sucesso, né? Do Lula. E só para poder me diferenciar aqui do Leão, em vez de falar direita, esquerda ou social-democracia, eu vou adotar os termos campo progressista e conservadores. Conservadores nos costumes e liberal na economia. Né? Acaba sendo a mesma coisa. Mas eu gosto de falar o campo progressista, porque aí você abre mais o nosso leque. E aí, começando a falar do governo Dilma de 2010, 2011 para cá, quando ela foi eleita, no seu primeiro mandato, a popularidade da Dilma estava boa, o governo estava sendo bem avaliado, o PT estava na crista da onda na política brasileira. Né? O Haddad tinha ganho em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral, a maior cidade que tem, né, do Brasil. Então, estava tudo muito bem. Até que começou a incomodar o campo progressista no poder. Começou a incomodar uma série de coisas adquiridas, conseguidas e conquistadas, né, pelo pessoal menos abastado, digamos assim, né? O pobre, o favelado, o negro, né? Que foi muita das pautas dos projetos sociais do governo PT. E aí começou a incomodar e começou uma série de manifestações, ainda nesse primeiro mandato da Dilma, em 2013, vieram aquelas manifestações na rua sobre os gastos públicos para a Copa, para a Olimpíada, foi muito desvio de dinheiro, teve aquelas manifestações dos 20 centavos. Essas manifestações, de início, eram do campo progressista. E, do nada, a coisa toda virou e essas manifestações se tornaram uma pauta, né, um mote da oposição. No segundo mandato da Dilma, em 2014, que foi uma eleição muito difícil, que ela ganhou do Aécio, o Aécio ficou muito incomodado e ele foi uma das primeiras pessoas a contestar o resultado das urnas, né? Começou aí a contestar o resultado das urnas. A popularidade da Dilma desabou, o antipetismo virou um mote, né, da oposição, inclusive pessoas do campo progressista ficaram contra a Dilma, contra o PT. Do nada, o jogo virou. O Eduardo Cunha começou a presidir a Câmara dos Deputados, cheio de pauta-bomba, cheio de denúncias de corrupção, e a Dilma ficou totalmente sem governabilidade. Na verdade, o golpe começou por aí, que eu acredito que tenha sido por aí. E aí nós nos deparamos com a Lava Jato. A Lava Jato, ela virou a queridinha da sociedade, a queridinha da imprensa, né? A imprensa colocava a Lava Jato como se fosse um patrimônio público, né? E era uma unanimidade na imprensa que tinha que fazer aquilo ali, tinha que acabar com as empresas, tinha que prender todo mundo, acaba com as empresas, e aí você coloca pessoas na rua, desempregadas, e o mercado não absorve essa mão de obra. Bom, e aí entrou o PSDB, acho que foi no próprio Aécio mesmo, que entrou com um pedido para o impeachment da Dilma, tiveram vários pedidos, e a Dilma não se rendeu a nada em relação ao Centrão, e até que veio o impeachment da Dilma. Aliás, Heitor, você se lembra no dia do impeachment da Dilma, onde você estava? Aonde nós estávamos? Nós estávamos torcendo a favor da Dilma, foi na minha casa. Eu fiz uma rabada com polenta para a gente torcer pela Dilma. É sério, eu me lembro muito bem disso. E aí que veio essa queda do PT. O PT, que estava na crista da onda na política, veio essa queda desastrosa, de 4 eleições legítimas, né, que colocaram o PT, e aí entrou o Temer, que o golpe foi concretizado de forma legal, absurdo, né, mas de forma legal. E aí, no meio disso tudo, a gente teve a prisão do Lula, de forma injusta, a gente teve uma pandemia, a gente chegou até hoje com uma situação de quase 700 mil mortos numa pandemia, com uma reforma trabalhista e uma reforma da Previdência, tudo isso faz parte desse contexto. Entramos de novo no mapa da fome, temos hoje 33 milhões de pessoas passando fome. Então, todo aquele projeto, né, do PT, Pensar País, um projeto de longo prazo, eles conseguiram acabar em um mandato, até menos do que isso. E aí chegamos a essa eleição que a gente está com o poder. Aí volta a luta de classes, né? Nós contra eles.
na verdade, é a vida ou a morte, o amor contra o ódio, essa polarização do jeito que está, ela foi construída. E não tem jeito da gente não tentar retomar o nosso país. A polarização não é nunca uma coisa boa, né? Não pode ser dicotômico do jeito que está, né? Um meio termo seria bastante interessante. Mas, nesse momento, nós estamos em duas situações antagônicas. É sim ou não, ou é o preto ou o branco, ou é o amor e é o ódio. E aí chegamos aqui, eu queria passar uma bola para você. Quais os desafios que, numa provável eleição do governo PT novamente, na figura do Lula, que, por mais carismático e competente que ele seja, no fundo, não deveria ser ele. Ele, com 76 anos, ele tinha que estar curtindo a aposentadoria dele, o casamento dele, os netos dele. Mas nós não formamos outras lideranças a ponto de quebrar isso que surgiu nos últimos anos. Então, eu queria uma pergunta, depois você responde, aí depois que responder também a do Leon, quais serão os maiores desafios que o Lula, o governo PT, da Frente Ampla, vai enfrentar? Frente Ampla, não apenas o governo PT, não será o governo PT, será uma frente ampla, vai enfrentar para a gente retomar e consertar as coisas que ficaram. Acabei. Muito bem, Cida. Então, olha só, a Cida vai ter que sair daqui a pouco, né? Porque tem que dar aula, não é isso, Cida? Então, Heitor, posso ficar fale aí mais alguma coisa antes dela sair, né? Eu posso ficar mais uns 10 minutos, ele sabe do horário. Então, com a palavra, o Heitor. Cadê ele? Está sem som, Heitor. Oi. Agora sim. Primeiro, agradecer a Helena, né, pelo convite. A Helena é uma amiga de muitos anos, é uma lutadora, né, da comunicação popular, né, de uma comunicação com mais conteúdo, né, para a sociedade brasileira, faz um papel importante. A Cida, minha companheira de darmos aulas juntos, né, é uma pessoa que eu tenho muita admiração. E o Leon, pela contribuição dele, o Leon fez uma contribuição bem interessante. E aí eu vou começar por onde o Leon inicia, e aí eu chego até as questões que ele e a Cida levantaram. Por que eu vou fazer isso? Porque hoje em dia a gente tem uma confusão de conceitos que atrapalha muito o entendimento do nosso internauta, né? Por exemplo, ontem nós vimos um padre louco, né, dizendo que uma latifundiária pode ser de esquerda. Quer dizer, um negócio absolutamente sem sentido, né? E aí o pobre do eleitor, que fica ali, coitado, até 10h30, 11 horas, o negócio terminou 2 da manhã acompanhando, não entende, compreende nada. Então, vou gastar aqui 2 minutinhos para explicar um pouco esse contexto. Vamos lá. Quando a gente fala um sujeito é liberal, né? Quando a gente olha lá a cara do sujeito do Novo, que de novo não tem nada, aquilo é uma coisa velha, né? Remonta ao século XVII, né? O que é um liberal? O liberal é um indivíduo que trabalha o tempo todo com o indivíduo. É tudo na questão individual, né? Propõe reduzir impostos. Por que propõe reduzir impostos? Porque melhora a vida de empresários, das pessoas, e isso melhorar a vida individual, porque se o Estado não tiver arrecadação, como é que ele vai promover saúde, educação, assistência social, tá certo? Os liberais eles têm uma insensibilidade, em geral, a essas questões maiores, macro, porque eles estão sempre no campo do indivíduo. Onde é que surgem os liberais? Os liberais surgem na luta contra o rei, contra os privilégios da nobreza, né? E aí sim, dizer todo indivíduo é igual, né? Todo indivíduo deve ter as mesmas oportunidades. Então, o liberalismo surge dessa construção. Depois deles, quem surge são os comunistas. Os comunistas surgem quando aparece a classe operária, quando a industrialização chega e você tem operários reunidos, lutando por melhores condições de trabalho e de vida, surgem os comunistas. Os comunistas são fruto disso, né? Os sociais-democratas são
um rompimento dos comunistas, né? Os sociais-democratas são. Os comunistas acreditam que, para estabelecer um mundo melhor, uma sociedade melhor, você tem que acabar com a propriedade privada, né? Isso dá uma confusão gigantesca, porque a pessoa pensa, isso significa que vai pegar a minha casinha aqui que eu tenho, vai botar 5 famílias morando aqui dentro. Não, isso é distribuir a miséria. Os comunistas querem distribuir a riqueza, tá certo? Não é isso. É distribuir as grandes empresas, os grandes negócios. Não, o sujeito tem uma padaria, tem uma mercearia ali, aí você vai distribuir como? Né? Você vai piorar a vida de todo mundo. Então, os comunistas são esses, são os que acreditam que o fim da propriedade privada, da grande propriedade privada, estabelece uma sociedade mais justa, mais igual. Né? Esse pessoal, depois, se criam desse grupo que saem os sociais-democratas, que são os que acreditam que não precisa a extinção da propriedade privada, que não precisa uma revolução, né? Que é possível através de pequenas melhorias feitas através do parlamento, é uma corrente muito parlamentar, seria possível construir uma sociedade melhor. As políticas compensatórias, todas essas que a gente conhece, seguro-desemprego, aposentadoria, tudo isso são um conjunto de coisas construídas a partir de ideias sociais-democratas. Esse Estado intervencionista hoje, que tem estatais, muito disso, né, vem da social-democracia. E, por último, os fascistas. Quando a gente fala fascista, de quem que a gente está falando? A gente está falando de um grupo que surge entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a classe operária está muito radicalizada, está muito forte e pode fazer revoluções comunistas. Já tinha feito uma na antiga Rússia, né, que se tornou a União Soviética. Então, isso faz com que esses radicais de direita, financiados pelo grande capital, constituam o fascismo, que chega ao poder na Itália, na Alemanha, em Portugal. São sempre governos de muita força, de muita opressão sobre a classe operária e de que liquidam com as liberdades garantidas aí desde o liberalismo. Então, isso é o quadro político para a gente não ficar confundindo as coisas. Né? Óbvio que a maioria conhece, mas tem sempre um internauta que não domina bem. Agora, vamos entrar aqui na questão Brasil. O que está acontecendo? Nós vamos ter uma eleição no domingo, que eu acho que a única questão que está em jogo é se o Lula ganha no primeiro ou no segundo turno. Né? Tudo indica, todos os elementos, né, de que haverá uma vitória. E aí a questão é a seguinte, né? O que aconteceu no mundo? Não é Brasil. Repare, nosso internauta. O Bolsonaro não é um raio num céu azul. Ele é fruto de um contexto. Que contexto é esse? É um contexto onde nos Estados Unidos vence o Trump. A diferença do Trump para o Bolsonaro é o topete. Né? Você está vendo, a Itália acaba de ter uma eleição e vence a extrema-direita. A extrema-direita está em ascensão no mundo. Isso é um fato. Agora, por que a extrema-direita está em ascensão no mundo? Ela perde porque, claro, ela não consegue dar resposta para as questões e aí, né, é isso que a gente tem. Ela chega e perde de novo. Porque hoje nós estamos vivendo uma crise mundial, né, que tem a ver com o desenvolvimento tecnológico, que é a crise do desemprego. Eu tenho um artigo meu, quem quiser, coloque no Google, Heitor Silva, China, vai achar. Escrevi um artigo no Laboratório de Estudos de Hegemonia contra a Hegemonia do FRJ, e apesar do foco ser Brasil e China, tem ali uma análise sobre os Estados Unidos. E aí vocês vão ver, por exemplo, a cidade de Detroit. A cidade de Detroit, ela perdeu metade da população. Vocês imaginem o bairro de vocês perder metade dos habitantes. E quem é Detroit? Detroit não é uma cidade qualquer. Detroit é a sede da indústria automobilística mundial. É a sede da Ford e da General Motors.
Só para vocês terem noção de que cidade que nós estamos falando. Essa cidade perde metade da população. Por quê? Porque as fábricas de automóvel foram embora para outros países, né? Entraram em crise nos Estados Unidos. Então, a gente está vivendo um momento onde eu aconselho, né, nesse final de semana, quem puder, vá a um cinema de shopping. Não precisa nem entrar, observe. Eu sou do tempo em que o cinema do shopping ele tinha, em geral, 4 bilheteiros, né? Um camarada com a lanterninha lá dentro, mais 3 pessoas vendendo ali pipoca e refrigerante. Hoje em dia, não tem mais o bilheteiro, porque a gente compra o bilhete com o nosso cartão do banco, crédito ou de débito, né? O mesmo sujeito que é a lanterninha é o que dá para a gente a pipoca e o refrigerante. Isso está acontecendo em toda a cadeia produtiva. Eu dei um exemplo aqui do cinema porque chega a ser caricato, né? A gente tem uma crise mundial de empregos. E isso faz com que a população julgue que os governos são culpados e tenta soluções, né? Soluções políticas, votando aqui. E aí vem uma extrema-direita que é muito habilidosa. No mundo inteiro ela tem a mesma característica. Ela se diz antissistema. Repare, Bolsonaro ataca a Globo, Bolsonaro ataca as instituições. Alguém aqui pode dizer que o STF é uma coisa séria? Vamos falar francamente, né? A gente sabe o que é a justiça brasileira. A justiça brasileira se orienta, né, pelos ricos, pela cor, né? Então, a pessoa ouve aquele discurso e fala, esse cara me representa. Foi isso que o Bolsonaro cresceu, né? Numa insatisfação, uma crise econômica do final do governo Dilma, né? E com uma crise política, quando ele falava mal dos políticos, quem é que tu acha que aquele Congresso é sério? É claro que tem pessoas ali sérias, né? São 520 deputados federais, se você botar aí uns 60, 70 são sérios, é razoável. Mas o resto é aquilo um covil de ladrões. Tá? Então, ele cresce nisso, só que ele também não consegue dar resposta. Ainda por cima, praticamente assassinou mais de 600 mil brasileiros, com a sua irresponsabilidade. Cria problemas. Abraço, minha amiga. Nós estamos vivendo uma situação em que nós teremos a volta da poliomielite. Nós vamos ter uma geração de aleijados, porque um irresponsável no presidente da República fala para as pessoas não se vacinarem. Uma doença que está erradicada no Brasil. Essa é a natureza desse governo, né? Para quem não sabe, os fascistas espanhóis, né, ao qual ele se filia, essa coisa fascista, tinham como uma das palavras de ordem viva la muerte, viva a morte. É esse tipo de gente que nos governa. Capaz de qualquer expediente, até levar um padre falso para um debate para servir de escudeiro, né? Muito bem. E aí, mas como é que a gente chega aqui, né? A gente chega aqui por uma conjunção. Os governos do PT eles foram favorecidos por um momento de crescimento da economia mundial puxado pela China. Todo mundo já deve ter ouvido falar isso, nosso internauta aí deve ter ouvido falar isso, mas ninguém muito dá bola para exatamente o que é isso. Para vocês terem uma ideia, naquele período, o governo chinês estava fazendo um plano quinquenal, eles lá fazem planejamento de 5 anos, né? Naquele momento, eles construíram 2,5 vezes a volta na Terra, na altura da linha do Equador, em trem, TGV. Vocês imaginem o que é isso? Eles rasgaram o país de ponta a ponta, de leste a oeste, norte a sul, com trem. Ou seja, isso significa comprar aço, comprar cobre para os fios, né? Brita. É uma quantidade de materiais gigantesca. Ao mesmo tempo, eles estavam construindo a maior usina hidrelétrica do mundo, que é a Três Gargantas. Eles estavam construindo, porque por onde o trem passava, eles construíam cidades na beira da linha do trem.
E uma cidade significa você ter que fazer casa, você tem que fazer comércio, você tem que fazer as instalações para as indústrias chegarem. Então, era uma quantidade de coisas que eles compravam do mundo inteiro que deu um boom econômico sensacional, né? O Lula se aproveitou desse boom, tocou, fez coisas importantes, como pagar dívida externa, uma série de coisas. O emprego no Brasil aumentou e melhorou, só que isso tinha um fôlego curto. Quando isso acaba, está colocado para as elites, tanto nacionais como internacionais, uma recessão mundial. Essa recessão mundial significa no Brasil, como a classe trabalhadora é desorganizada, fraca, né? Sempre ela paga o preço do ajuste. No mundo inteiro ela paga o preço do ajuste, mas aqui mais do que nos outros países, né? Na América Latina, de maneira geral, ela paga mais do que nos outros países. E aí, como é que foi feita o ajuste para manter o lucro dos empresários, apesar do mundo estar diminuindo a economia, né? PEC do fim do mundo, que impede gastos durante 20 anos, reforma previdenciária e reforma trabalhista. Para quem não tem ideia muito, ouve falar, mas não entende direito, a reforma previdenciária é o seguinte: nosso ouvinte aqui, nosso internauta, você sabe quando você vai se aposentar? Ninguém mais sabe quando vai se aposentar. Foi esse o efeito da reforma previdenciária. Bem rápido, né? Ninguém sabe mais, ninguém consegue mais nem prever isso. E a reforma trabalhista trouxe coisas como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui concreto, o McDonald's, né? O sujeito que trabalha no McDonald's, o McDonald's tem horas de pico, né? Hora do almoço, começo da tarde e finais de semana, dependendo de onde ele fica localizado, né? Ele só ganha. Hoje em dia, isso é legítimo. Eu posso chegar às 8 da manhã e sair às 6 da tarde no trabalho. Vou ganhar 8 horas? Não. Eu vou ganhar as horas que eu trabalhei. Se eu for colocado em stand-by, porque tem pouca demanda naquele momento, eu não ganho. Agora, vocês imaginem que coisa. Esses são mecanismos criados pela atual reforma trabalhista, né? Além de outras coisas, como, por exemplo, o crescimento dessas empresas, desse capital selvagem e intransparente, né? Dos aplicativos, né? Quando a gente fala as formas clássicas do capitalismo, o capitalista é o camarada que detém o meio de produção, né? E o trabalhador detém a força de trabalho, né? Isso está nos manuais. Aí você vai para o Uber, quem é o dono do automóvel? O próprio trabalhador. E quem é que ganha o lucro dele? 30% do lucro dele. É um capitalista que a gente não sabe nem onde está, nem quem é, nunca viu. Isso é o capitalismo moderno. Arrancando aqui a saúde das pessoas. Deixa eu interromper só um pouquinho para frisar uma questão que me incomoda também muito. Eu acho que, quando você fala desse capitalismo, e que a China teve o boom, né? Porque, assim, são coisas cíclicas, né? Há um momento em que o capitalismo está em expansão e, de repente, há uma retração do mercado, né? Então, o capitalismo ele vive muito essas situações de crise, mas evidente que, quando ele está em expansão, nós, quer dizer, o conjunto da população, pode até receber muita migalha, né? Mas, na verdade, a situação do trabalhador ela dá uma pequena melhora, mas ela não tem uma participação maior nessa economia. Mas, na hora de crise, quem aguenta as crises é o trabalhador. Eu acho que isso que a gente também tem que frisar, que essa composição capitalista ela é perversa porque ela quer sempre estar se dando bem. Uhum. Você veja, você falando aí da questão da China, me reportou também a 2008, quando houve uma grande problemática nos Estados Unidos. Quer dizer, o capitalismo também estava sofrendo um momento de crise, só que não foi na China, foi deslocado, foi no Ocidente mesmo, foi nos Estados Unidos. Quando você conhece perfeitamente essa crise, né, de 2008,
quando eles começaram a fazer, vamos dizer, construir imóveis e mais imóveis para que todo mundo tivesse propriedade, mas, na realidade, sem ter como, né? E aí, o que aconteceu? Quem comprou, quem se aproveitou e comprou naquele momento, depois perdeu dinheiro e até foi para a falência, né? Você pode até continuar a falar sobre isso. Mas, enfim, nesse momento, em 2008, com a grande crise, aí olha só o que faz esse sistema do capitalismo. Quem que foi socorro de toda aquela história em que se tentou construir sem uma base real, se poderia mesmo construir, vender, etc., etc., e, inclusive se emitindo ações, etc. e tal, do mercado financeiro, isso tudo você pode explicar melhor como economista, mas quem que recorreu? Essas empresas falidas, porque houve a falência até de bancos, e foi uma falência infernal, de trilhões, e não foi de reais, foi de dólares, né? Foi uma das maiores falências já vistas no sistema capitalista. E aí, quem foi que pagou essa crise, né? Então, olha só essa história do capitalismo que vira e mexe, ele tem que lidar com essas crises, não é? A Helena trouxe aqui elementos bastante interessantes e importantes e para o nosso internauta poder ter uma dimensão, né? Tem um filme que é o Coringa, é um filme, né, popular, um blockbuster, e que tem uma cena do Coringa, já no final do filme, em que ele surta e ele mata operadores da Bolsa de Valores que estão descendo, né? E, a partir dali, a sociedade vira o caos, ele vira um herói. Para nós, brasileiros, a cena fica um pouco sem sentido, porque ela é uma cena para americanos, né? Que está relacionado à crise que a Helena está relatando aqui. Nos Estados Unidos não tem INSS, tá certo? Não tem um órgão do governo que cuide de aposentadorias. Então, como é que o trabalhador faz? Ele entra para o seu sindicato, ou ele procura uma corretora de valores e ele vai ali fazendo a sua poupança para garantir a sua aposentadoria, né? O que aconteceu? Esse pessoal pegou esse dinheiro todo e aplicou nesses imóveis aqui que a Helena acabou de dizer. A crise, geralmente as crises começam no mercado imobiliário, né? Essa é uma característica das crises econômicas. A crise do subprime. Isso. E aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que milhares de trabalhadores norte-americanos não têm mais aposentadoria. Eles não têm para onde ir. Ou seja, a pessoa não pode mais trabalhar, não tem mais condições de trabalhar e não tem mais aposentadoria, porque o dinheiro virou pó, né? Então, o ódio que a população norte-americana tem a essas pessoas que representam Wall Street é onde é o setor dentro da cidade de Nova York, é onde está a Bolsa de Valores, é gigantesco. Então, aquilo ali é uma coisa que, quando passava nos cinemas americanos, o povo aplaudia de pé, tá certo? Para a gente não compreendia isso. Muito bem. Esse mundo de crise que remonta ali, né? Nós estamos falando ali já no final dos governos Lula, começo de Dilma, representou exatamente isso no Brasil, uma perspectiva muito negativa para a economia, né? Isso está muito ligado à queda da Dilma, né? A retirada da Dilma. Eu não gosto de falar de golpe porque é legal, né? É legal aquilo que foi feito. Eles não fizeram nada ilegítimo, aquilo tudo está previsto em lei, mas foi uma forma de romper o mandato da presidenta em exercício. E está ligado a isso, a perspectiva de que a economia iria entrar em crise e de que era necessário alguns ajustes para garantir o lucro do empresariado, né?
seria difícil para um governo Dilma aprovar a PEC do fim do mundo. Seria difícil para o governo Dilma, com toda a sua trajetória para o PT, engolir uma reforma da Previdência e uma reforma trabalhista. Né? Agora, por quê? É pura maldade. Né? Por que o grande capital faz isso? Né? Porque senão fica parecendo uma narrativa de bonzinhos contra maus. Não é isso. O que acontece é o seguinte: no Brasil, se criou um mecanismo chamado dívida interna, que é um mecanismo que o nosso internauta já deve ter ouvido falar, Tesouro Direto. Tesouro Direto é dívida interna, né? Aplicação do Tesouro Direto, que é uma forma de você aplicar o dinheiro, um dinheiro que é emprestado para o governo e sobre o qual você recebe juros. Né? Qual é a vantagem desse papel? A vantagem desse papel é que ele não tem risco. Por quê? Porque ele tem como lastro os nossos impostos. Né? E para garantir que o dinheiro vá para lá, não vá para outras coisas, o governo vai dando taxas de juros cada vez maiores. Resultado disso é que 30%, já chegamos a mais de 40% dos nossos recursos, do dinheiro que nós entregamos enquanto imposto para o governo, vai para essa dívida interna. Aí a pessoa pode dizer, mas eu aqui, classe média, tenho lá R$2.000, R$3.000 de tesouro direto. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de remunerar banco. A gente está falando de bilhões. Certo? E aí o banco, entre correr risco, emprestar para o sujeito que está precisando trocar de carro porque o carro dele está velho para o Uber, está precisando comprar uma maquininha lá para a confecção de fundo de quintal que ele tem, e botar e correr risco da pessoa quebrar, da pessoa ser roubado, enfim, né? E colocar na dívida pública, que não tem risco nenhum, ele bota na dívida pública, tá certo? E aí ele se torna um agente lutando para garantir que esse esquema continue funcionando ad eterno. E como é que vai fazer isso? Uma crise financeira, uma crise nacional, né? Mais gente desempregada, precisando de mais recursos para seguro-desemprego, precisando aumentar a Bolsa Família. Como é que faz isso? Aí os caras vão e me aprovam a PEC do fim do mundo, que impede o aumento de gastos sociais durante 20 anos. Faz uma série de ajustes para garantir que os gastos do governo fiquem congelados. Para quê? Para garantir que a parcela da dívida pública seja paga. Então, esse é o contexto que está por trás, que explica a saída da Dilma e o governo Temer. Porque como é que pode um presidente da República, que tem o seu assessor sendo pego, correndo pela rua, carregando uma sacola de dinheiro, e ninguém vai preso? Como é que se explica isso? Você só explica porque ele era o fiador desse projeto. A tal ponte para o futuro que ele tanto falava era isso, é a ponte para esse futuro de misérias do povo brasileiro. Né? Agora, falta um elemento que é importante, que é o interesse do imperialismo norte-americano sobre o governo brasileiro. Né? Durante o governo Dilma, no segundo Lula também, né? Você tem grandes investimentos no pré-sal, você tem a viabilização do pré-sal. No mundo inteiro, nós não somos o maior produtor de petróleo do mundo, somos 2. Mas qual é a diferença? A diferença é que o petróleo dos árabes está todo quantificado. Todo mundo já sabe o que tem ali de petróleo. O petróleo russo, idem. Né? O petróleo brasileiro, a cada 2 anos, aumenta. Eu sou de um tempo em que a gente falava, a gente ainda fala inapropriadamente, bacia de Campos. Por quê? Porque o petróleo era ali, Macaé, Campos. De um lado, a bacia já chegou a São Paulo, do outro lado, ela já passou do Espírito Santo, já está chegando quase na Bahia. Percebem o tamanho dessa riqueza? Né? E aí, os americanos jogaram para destruir a Petrobras, destruir o governo Dilma. Né? Como? De que maneira? O Departamento de Estado norte-americano treinou
esse vagabundo desse juiz, agente do imperialismo, para criar a Lava Jato. Vejam vocês, vou dar um exemplo aqui concreto para ninguém dizer que eu estou sendo tendencioso, né? Os Estados Unidos teve alguns grandes escândalos. Um envolveu o HSBC. Por quê? Porque se descobriu que o dinheiro que o Pablo Escobar ganhava com o tráfico de cocaína era lavado no HSBC. Vocês acham que o governo americano ia fechar o HSBC? Não. Matou o Escobar, obrigou o HSBC a pagar uma multa fabulosa e o HSBC continua trabalhando, certo? A indústria automobilística norte-americana teve uma crise, quebrou. O que ele fez? Foi lá, botou dinheiro, saneou. Por quê? Porque tem que salvar o emprego dos operários. Agora, aqui não. Aqui a gente criou uma operação que investigou corrupções, utilização de dinheiro público, e fechou. Nós fechamos a indústria de construção pesada do Brasil. Se hoje nós tivéssemos construído uma ponte em Niterói, a Helena, que é de Niterói, sabe a importância da ponte, não poderíamos, porque nós não temos mais empresa, que é contratar uma empresa norte-americana, canadense, francesa, inglesa. Né? Se a gente quisesse fazer hoje a Transamazônica, não poderia. Se a gente quisesse fazer Itaipu, né? Não conseguiria. Agora, vejam vocês, a quantidade de emprego que a gente perdeu por causa desse juizeco vagabundo. E aí, a gente toca na crise do Rio de Janeiro. Estou terminando, Helena. A crise do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem... Se o Rio de Janeiro fosse um estado independente do Brasil, nós fazemos parte da OPEP. Nós somos um dos maiores produtores de petróleo do mundo. No entanto, com a venda da Petrobras, a Petrobras hoje é uma empresa que não tem mais refinaria, né? Que não tem mais posto de gasolina, né? Ou seja, completamente desarticulada. Tem alguns postos, outros não são dela, não tem investimento tecnológico para avançar. E aí, qual é o resultado disso? O resultado disso é baixo investimento. O Itaguaí está aí para comprovar, né? Tudo parado. E aí a gente tem a economia nossa do Rio de Janeiro estagnada, completamente estagnada. Né? Por último, futuro. Termino aqui. Mas não é por último, não. Espera aí, deixa eu te interromper de novo, porque, olha só, nós vamos agora, suponhamos que ainda está na base das hipóteses, que o Lula vença, né? Então, nós vamos para um terceiro round de um governo Lula, mas, atualmente, com uma situação internacional, uma situação interna muito problematizada, né? E aí eu queria levantar alguns aspectos que eu nem levantei, porque fizeram pergunta aí, eu ainda não fiz praticamente pergunta nenhuma, né, seu Heitor? Então, veja bem, uma das coisas que me incomodam, uma delas é a concentração, e isso vem de velha data, né? E no governo Fernando Henrique, o FHC, ainda houve a coisa piorou, é a concentração de renda que existe no país. O Brasil é um dos países cuja concentração de renda é a maior do mundo, não é? Você sabe disso. Então, a gente só se compara à Estônia, Lituânia, sei lá, aqueles países lá. Mas a concentração de renda aqui é um negócio impressionante. Então, o que aconteceu? Na época da pandemia, que a gente está saindo dela, mas logo no início, nos primeiros 5 meses da pandemia, houve um ganho ainda exacerbado dessas grandes fortunas que existem no Brasil, né? Que o Brasil está, na realidade, o grande capital está na mão de menos de 1% da população.
Então, evidentemente, que no momento em que o Lula entra, com um país que está com a sua indústria toda destruída, que está a casa assim, só com desarranjo mental e orgânico, ele vai ter que tirar de algum lugar. Por que não tirar dos ricos? Mas isso não se fala. Por que não botar um imposto em relação às grandes fortunas? Sabe, isso tudo eu entrevistei o Dão Real, sabe quem é o Dão Real? Que é do Sindifisco. Sindifisco. E ele tem um trabalho também, fora o Sindifisco, ele tem um trabalho que é exatamente de coordenação, mostrando para a população do Brasil como o Brasil é um país que é injusto na base mesmo, na estrutura, né? No âmago do seu ser, é de uma injustiça acachapante. E a gente fala que é um país cordial, não sei o quê. Em tudo isso, a gente pode ir para o lado social também, mas eu estou falando do lado econômico, é de uma injustiça, assim, que é de você ficar pasma. E aí o Lula faz uma distribuição de renda assim, tal, favorece alguma coisa, mas essa contradição não passou nem perto, nada. Agora eu pergunto, e nesse terceiro mandato, vai ficar onde? Ele vai ter de onde tirar? Ele pode tirar, mas será que vai tirar? Então, essa é uma questão. A outra questão, você falou de indústrias importantes, como a indústria petroleira, e eu sei que você também já escreveu sobre isso, eu também já escrevi, que é a distribuição de renda, porque hoje em dia a Petrobras é como se não fosse mais estatal, pelo amor de Deus, porque ela vive em função dos seus, de quem tem ações na Petrobras, né? A distribuir os seus dividendos com os proprietários, porque agora tem os proprietários particulares. Então, não adianta dizer que ela é estatal se ela só pensa no esquema de distribuir dividendos para quem tem ações da Petrobras, dos seus acionistas. Então, é o segundo problema. Como é que a gente resolve isso? Né? E aí ainda tem mais, mas eu só queria já pontuar esses dois. Vai lá. No governo, no próximo governo. Vamos lá. Questões de como é que a gente vai enfrentar, como é possível para o povo brasileiro enfrentar essa quadra que aí está. A Helena levanta questões que estão no campo da questão. Ela inicia falando de questões fiscais. Fiscais é arrecadação, né, para o nosso internauta entender. E aí a gente tem questões, como eu apresentei, dos gastos públicos, né, e a gente, por trás de tudo isso, tem a questão política. Vou começar pela questão fiscal. Né? A questão fiscal não dá para tocar um governo atendendo às necessidades do povo brasileiro empobrecido, entrando na fila dos ossos para conseguir com alguma proteína, sem o imposto sobre grandes fortunas. Ponto. Isso não mexe no bolso de ninguém, nenhum de nós que está aqui, né? Assistindo, acompanhando ou fazendo aqui o programa. Tá certo? Isso vai mexer no bolso de Antônio Hermílio de Moraes, que é dono da Votorantim, né? Vai mexer na família Setúbal, que é dona do Itaú, vai mexer na família Marinho, que é dona da Rede Globo, não mexe nenhum de nós. Né? Outra coisa, a gente tem que sair desse imposto de renda que só cobra sobre salários. Né? Isso! Qualquer um aqui sabe, se a pessoa tem... eu vou dar um exemplo, nós, professores, você dá aula em 2 lugares. Né? Então, você tem a chamada dupla fonte. Você ganha, sei lá, 3 mil em um lugar e 3 mil em outro. Né? Um salário baixo. Né? Você vai pagar 35%. Né? Bitributação, como se você um rico fosse. Certo? Enquanto isso, os ganhos de capital, o que é ganho de capital? O nosso internauta que não conhece essa terminologia. Ganho de capital é o seguinte, é o camarada que tem 10 milhões de reais aplicado em ações
as ações valorizam, essas ações são isentas. Né? É ganho de capital. Vejam vocês que insanidade. E ela aumenta. Reparem, né? O senhor Olacir de Moraes, que já faleceu, mas tem lá os seus descendentes, né? É o maior produtor de soja do mundo. As terras dele são no Brasil. Né? Ele vende soja para fora sem pagar imposto. Então, imaginem vocês, a gente aqui, quando vende uma coisinha, tem que pagar imposto. Né? O camarada tem um pequeno comércio, paga um volume de imposto. Aí o maior produtor de soja do país não paga imposto. Por quê? Porque as exportações de produtos agrícolas e minerais são livres de imposto. Olha, veja se isso tem cabimento. Enquanto a gente faz buraco no estado de Minas Gerais para tirar o minério, para vender para chinês fazer trem, fazer trilho, né? A gente fica com os buracos, o Estado brasileiro não ganha uma moeda. É disso que a gente está falando. E essas são as questões fiscais que têm que ser resolvidas, que se combinam com as questões dos gastos. Por quê? Porque dinheiro não dá em árvore. Para eu aumentar os gastos, né? A saúde brasileira precisa melhorar, a gente precisa ter hospitais decentes. A pandemia mostrou isso. A classe média acreditava na sua vã ilusão de que ela estava segura, que ela pode pagar um plano de saúde. A pandemia mostrou que não está. Por quê? Porque o sistema privado se orienta pelo lucro. Qual é o hospital que vai deixar, qual é o gestor de hospital que vai deixar uma CTI com 30 leitos parados? Nenhum. Quando usa quanto? Usa 2 por mês. Ele vai fechar 28 leitos. Tá certo? E aí, quando vem uma pandemia, não tem lugar para botar as pessoas. Tá certo? A pessoa paga e não tem para onde ir. Então, só o serviço público, que não se orienta por lucro, é que pode manter essa capacidade ociosa necessária. Né? Mas aí a gente está falando de aumento de gasto. Se não tiver a questão fiscal resolvida, paga esse gasto como? Né? É isso, dinheiro não dá em árvore. Mas exatamente. Isso tudo está condicionado à questão política. Por quê? Porque vocês acham que interessa para o sujeito, né, que ganhou 2, 3 milhões de reais para fazer a campanha dele, de um banqueiro, né, que está interessado em reduzir gasto público para manter o que ele ganha com o título da dívida pública. Aí o deputado dele vai ser independente para votar em gasto de saúde? Não vai. Ele está amarrado ao dono do mandato. Né? E olha aí, só, Heitor, desculpe te interromper de novo. Por exemplo, ontem no debate dos presidenciais, aquela Soraya, vai resolver o problema do Brasil transformando tudo num imposto só. Tá? Bota tudo no mesmo saco. Agora, veja, em nenhum momento ela falou em tributar os super ricos. Em nenhum momento. Isso não é dito por ninguém. Então, ela fica numa discussão, sabe? Falando coisas e coisas. Eu acho que é importante você discutir saúde, saneamento, educação, cultura, etc, etc. Mas acontece que sem dinheiro não adianta você discutir saúde, meu Deus. Sem dinheiro não adianta discutir educação, porque a gente tem que ter o mínimo, não é mesmo? E tem que tirar de onde tem, não tirar do trabalhador. É isso que a gente não pode permitir. Aí eu pergunto, aí o governo Lula ganhou. E o que a gente vai fazer em seguida? Vamos, Lula lá, Lula cá. Como é que é? Qual vai ser a estratégia durante o próximo governo Lula, nosso, do povo, de quem está querendo um Brasil mais justo? É isso que eu quero saber. Entendeu? Eu estava rindo aqui, porque eu estava lembrando, quando você falou da Soraya, naquele show de horrores de ontem, né? Que aquilo era um show de horrores, né, gente? Sim, claro. A gente tinha o candidato do Novo, não sei se as pessoas observaram, ele estava propondo a privatização da saúde, ele estava propondo o fim do SUS.
né? Que o Mas eles governo... querem privatizar tudo. Olha, o Guedes disse que ia privatizar as praias, porque as praias iam dar muito dinheiro para... E aí ninguém mais vai à praia. Se quiser, paga entrada. Aí pode ir, né? Pagar entrada. Muito bem. E aí, esses liberais, né, vêm sempre com esse discurso de... Ele chegou a falar isso ontem, o rapaz do Novo lá. PPP, parceria pública e privada. Gente, quem não é do Rio de Janeiro até pode cair nesse ponto do vigário. Mas carioca, fluminense, não tem como. Vou dar exemplo aqui. Sabe o que é PPP no Rio de Janeiro? Trem, metrô e barca. Os três são PPP. Algum desses três funciona direito? Esqueci a última, BRT. Alguma dessas coisas funciona, gente? Isso é PPP. PPP é o que dá prejuízo fica com o governo, o que dá lucro fica com o empresário. É isso, é simples assim. Agora, estou fugindo um pouco da resposta que a Helena me pediu. Como é que o governo vai fazer? A gente falou aqui das questões de gasto e das questões fiscais. Antes, eu queria falar uma coisa. Sobre lá a onça, lá do candidato à onça, lá, ela fala sempre nessa coisa, Soraya, chamada imposto único, que não é ruim. O imposto único não é ruim. Por quê? Porque ele simplifica a vida de todo mundo. Fica fácil de você entender qual é o imposto, quanto é que você paga. É uma medida de simplificação. Ok. Só que ela, no fundo, sabe o que ela quer? Ela quer reduzir imposto. Ela quer um só com valor baixo. É isso. É simplesmente isso. Né? Ela não está reclamando. Na verdade, se tivesse 30 impostos, mas todos eles ela conseguisse escapar deles, ela estava satisfeita. É disso que se trata. Né? É mais uma liberal dessas, que acha que o Estado não tem que ter um centavo. Né? Quem é pobre que se vire. Muito bem. Como é que o governo Lula vai poder governar? Né? Vou dizer o que eu acho, não o que ele vai fazer. Primeiro, como é que se constrói maioria parlamentar? No Brasil, a gente constrói maioria parlamentar desde a redemocratização comprando deputado. Deputado só vota junto com o presidente da República em dois casos. Quando o presidente da República está fazendo obra no reduto em que ele tem voto, ou quando ele recebe dinheiro. Então, é um, é outro. O resto é... Ninguém... Ali, a negociação não se dá por amor, nem por ideologia, num país onde os partidos não têm o menor peso. Certo? É assim que se dão as votações no Congresso Nacional. E aí, como é que faz um presidente que não queira corromper ninguém e, ao mesmo tempo, não tem dinheiro para sair fazendo grandes obras nos redutos dos deputados? Né? Traz o povo para a rua, faz plebiscito. Eu só vejo essa saída, hein? É essa saída. A saída é a politização da população. É dizer o seguinte, o senhor deputado não vai votar no projeto que eu estou apresentando? Então tá bom. Chama uma rede de televisão no domingo de manhã, gasta lá 2 horas explicando qual é o projeto e dizendo pressione o deputado para que ele vote. E vamos para a rua. Vamos fazer barulho. É isso aí, não tem jeito. E aí a gente bota o Congresso no corner. Né? É povo contra os interesses da elite. Outras coisas. Né? A reestatização da Petrobras. Essa coisa que o Bolsonaro fez, de reduzir o preço dos combustíveis, isso não se sustenta. Isso ele está usando o dinheiro da venda da Eletrobras, gente. E redução de imposto de ICMS do Estado. Ou seja, está deixando os estados mais pobres que eles já são. Tá certo? Isso não se sustenta a longo prazo. Né? O que acontece na Petrobras é que a Petrobras, hoje, ela tem tantas ações no exterior. Os donos da Petrobras hoje são o governo de um lado e, de outro, acionistas estrangeiros, em grande parte norte-americanos. Essa gente... Né? Eu vou só dar um exemplo numérico aqui para todo mundo entender. Digamos que a Petrobras deu 10% de lucro, de aumento no lucro. Né? Ela vai pagar uma bonificação nas ações de 10%. Ok. Só que, nesse período, o governo brasileiro desvalorizou a sua moeda em 10%. Sabe como é que o investidor norte-americano vai ler isso? Não tive lucro.
né? Porque a ação subiu, mas o valor dela desvalorizou. Então, o que ele obriga a Petrobras? Né? Ele obriga a Petrobras a pagar ele lucros equivalentes em dólares. Aí, quando a nossa moeda cai, o que a Petrobras é obrigada a fazer? Reajustar o preço dos combustíveis para manter o lucro dessa gente em dólar. Agora, vê se pode. O petróleo é nosso, os funcionários são nossos, né? A gente tira do chão toda a cadeia produtiva em reais. Por que a gente tem que ficar seguindo o preço internacional do combustível? Isso não faz sentido. E como É é a que resolve cartilha isso? neoliberal, né? Você tem Como é que resolve isso? Isso só se resolve reestatizando a Petrobras. Como é que vai ser? Isso é um debate enorme, né? Eu gostaria que dissesse, olha, não pagamos vocês, vamos retomar a Petrobras. Ponto. Isso tem um problema político gigantesco, tá certo? Então, recomprar as ações, vai recomprar as ações e recompor o portfólio do governo federal, elas vão voltar para a mão do governo federal? Ok, mas alguma coisa tem que ser feita. Não se pode manter mais a Petrobras atendendo interesse estrangeiro contra o povo brasileiro. Outro, indústria farmacêutica nacional. Como é que pode um país desse tamanho, uma economia desse tamanho, um país rico, um país que tem uma quantidade gigantesca de cientistas, ser atingido por uma pandemia e não ter capacidade de produção de vacina? Reparem vocês, internautas, no Brasil a gente produz quase 30 vacinas para boi e produz 5 vacinas para a gente. Como é que pode um negócio desse? Isso é uma indignidade. Isso é um absurdo. Como é que pode um país que produz mais vacina para boi do que para a gente? Isso é um completo descaso com a saúde da população. E aí, quando tem uma pandemia, que o mundo inteiro não está querendo vender para fora, porque quer primeiro atender os seus, nós não temos vacina. Aí ficamos aí com um cabo da PM procurando comprar vacina indiana a preços de barra de ouro. forjados, né? Preços que só ele entendia, né? E, por último, ciência e tecnologia. Nós estamos no limiar de um novo momento. Nós estamos no século XXI. As indústrias que empurraram o mundo até aqui, como a automobilística, estão falidas. Ou alguém acha que daqui a 30 anos nós vamos comprar carro ainda de motor de combustão? Então, vamos comprar carro elétrico. Nós temos que nos inserir nessas cadeias, né? Tecnologia limpa. O Brasil tem marés no Nordeste para a produção de energia. Nós temos sol o ano inteiro, no país inteiro. Nós não temos nenhum lugar que não tenha sol, né? Nós temos biomassa. Nós temos capacidade de nos inserir aí no próximo século, mas para isso precisa ciência e tecnologia, né? A gente não pode pagar a um professor universitário, doutor, R$ 10.000. Isso é um bom salário dentro da realidade brasileira? Claro que é, porque o povo brasileiro ganha mal. Mas o que acontece é que os cérebros brasileiros imigram. E aqui eu fecho. Helena falou uma coisa sobre concentração de renda, né? Esse sem vergonha do presidente da República aproveitou a morte da rainha, que ele foi lá participar do funeral, para fazer campanha política. Foi num posto de gasolina e disse que o combustível na Inglaterra é mais caro do que o Brasil, né? E mostrou lá, fez lá o vídeo dele lá. Só que ele não disse que o salário mínimo na Inglaterra é de 1.200 libras. A libra está um pouquinho mais de R$ 6. Sabe quanto isso significa, meus amigos? R$ 7.200. Esse é o salário mínimo inglês, certo? Enquanto o nosso salário mínimo é essa vergonha, né? É por isso que no Brasil, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Como é que se compra casa nos Estados Unidos? Você compra casa nos Estados Unidos, num banco, pegando uma hipoteca, pagando durante X anos,
né? Como é que se faz casa como é que se compra casa no Brasil? Tirando ali uma camada pequena da classe média e alta para cima, na base do improviso, né? Tem um terreno ali que não se sabe de quem é, vai lá, se constrói, aí vende-se as férias para comprar cimento, vende a férias para comprar tijolo, né? Pega o 13º e compra um piso e vai construindo a casa. E fica 15 anos fazendo obra na casa, até a casa ficar mais ou menos pronta. Né? Por quê? Porque o nosso povo é pobre. Nosso povo não pode ter acesso a financiamento habitacional. Né? Isso é a tragédia brasileira. E não vai ter como resolver isso sem enfrentar o grande capital. Os trabalhadores brasileiros precisam do apoio do Estado nessa luta. Porque, senão, o que acontece? O que acontece é o seguinte: o empresário demite porque a economia vai mal. Aí a economia vai pior ainda. A gente precisa gerar emprego, gerar renda, enfrentar o interesse do grande capital, pagando salários decentes para o povo brasileiro. Ou, senão, estaremos fadados a sermos isso, né? Um país gigantesco, riquíssimo, e com um povo miserável. Eu falei demais, mas eu acho que era... Heitor, eu queria agora, para você finalizar, que você enfatizasse que a postura democrática não é na hora de colocar o voto na urna, é depois, porque a gente precisa aprender, precisa saber, ter certeza disso, que a nossa ação política é pós-eleição, porque ali você está tentando fazer escolha. Se você for bem-sucedido, o teu candidato vai ganhar, vai ser eleito. E, a partir dali, você tem que fazer as cobranças necessárias, e o tempo inteiro. Ele não tem, não se pode delegar para ninguém. Sabe? O direito de agora você resolve tudo por mim. Eu ponho o voto na urna e digo, ele agora, eu estou delegando a ele toda a responsabilidade da administração e do sucesso desse país, desse trem Brasil. Não, nós temos que estar juntos, cobrando o tempo inteiro e tendo fóruns também, que eu acho que é importante. Aqui a gente não tem essa cultura de fóruns para ver o que está sendo gasto, qual é o orçamento, desse orçamento, o que saiu, o que se fez com aquele dinheiro, quais as obras foram construídas, e saber exigir transparência em toda a capacidade. Quer dizer, o governo fez uma obra, seja estadual, municipal, federal, fez uma obrinha pequenininha, média ou grande, a gente ter a possibilidade, aí, mas eu não entendo disso, mas vem cá, eu tenho aqui um amigo que é advogado, eu tenho um que é economista, eu vou te chamar, hein, Heitor? Ou então, sabe mexer com dinheiro, com finanças e tal, e vamos olhar essas contas aqui do governo, entendeu? Pode ser que aí haja, porque outra coisa também que a gente não pode ficar só pensando assim, não pode haver corrupção, não pode haver corrupção. Se houver, vai para a prisão, não sei o que lá. A gente tem que estar de olho e controlando tudo. Uma casa, uma dona de casa, por que mulher, eu digo mulher, pode ser muito boa na política? Porque, numa casa, a administração, quando é da mulher, é muito mais eficiente. Por quê? Porque a mulher olha tudo. Olha, se tem o meu ouvido, se tiver alguma coisa aberta, alguma torneira, assim, escorrendo um pouquinho de água, eu ouço. Ninguém ouve. Se tiver uma luz acesa indevidamente, eu vejo. Então, a gente tem que ter olhos, ouvidos e memória, perspicácia, enfim, a gente tem que ter uma ação constante no patrimônio que é nosso. O que as pessoas não entendem é que o país é nosso. Então, o dinheiro,
o que é arrecadado pertence à população. Ela tem que saber gerir também junto com o governo, sabe? Ela tem que exigir, porque é ela que escolheu aquele traste ali para estar na frente, mas não deixar por conta dele inteiramente, entendeu? Essa prerrogativa a gente não pode dar aos governantes. Isso a gente tem que aprender. E se não houver esse trabalho de politização das pessoas, não vai funcionar, esse país não vai descarrilhar de novo, não vai ter Lula, não vai ter ninguém. Você não acha? Que deu, Heitor? Heitor? Já se despediu? Não, estou aqui. Ah. Helena, eu acho que você tem razão, a população tem que fazer a sua parte, mas a população às vezes faz, né? Nós vivemos isso, né? Nós vivemos as campanhas das diretas, o povo foi para a rua. O povo, quando é convocado, vai. Em 2013, a gente botou 1 milhão de pessoas na rua, com repressão. Com repressão. Não era festa, não. Né? O que falta ao povo brasileiro é uma vanguarda, no melhor sentido. Alguém que aponte caminhos. Né? Um presidente da República que aponte, por exemplo, pode não ser um presidente da República, mas se for um presidente da República é melhor, que aponte um programa que diga, olha, é fundamental para a gente isso, isso, isso. Venham para a rua, me acompanhem, me ajudem. O povo vai. Né? Agora, né, o povo vê o sujeito ali envolvido com aquelas quadrilhas do Congresso, né? Tentando agradar a gregos e troianos. E a vida dele só anda para trás, aí não há credibilidade que se sustente. Dessa vez, nós vamos viver uma quadra diferente. Eu acho que eu queria terminar aqui com isso, para deixar uma pulga atrás da orelha de todo mundo que está nos ouvindo aqui, na Taba TV. Nós nunca tivemos uma extrema-direita organizada no Brasil. Agora temos. Né? Bolsonaro passa, mas o bolsonarismo não. Se nós não tivermos um governo que seja capaz de dar respostas para as grandes questões nacionais, quais são? Emprego, renda, saúde, educação, a gente pode ter uma volta da extrema-direita pelo voto. Se a gente não tiver solução para a fome, a gente vai ver daqui a um ano e meio, bolsonarista estimulando o saque em supermercado. Certo? Ou a gente, né? E aí, isso é mais uma questão até para quem vai para o governo, né? Para os petistas históricos pensarem o tamanho da responsabilidade. Né? A responsabilidade é essa. Não dá mais para fazer meia sola, querer agradar todo mundo, porque o cobertor ficou curto. A economia já não é mais do tamanho que era. Né? Ou dar resposta para essas soluções, ou eles vão estar pavimentando o caminho da volta da extrema-direita para o governo. Era isso. Isso aí. Te agradeço muito, Heitor, esse bate-papo cruel, né? Ai, que faz a gente ficar até sem respiração, mas que a gente precisa ter essa consciência, né? Nós não estamos entrando em festa, não, de jeito nenhum. Nós vamos para o domingo, vamos ver se a gente coloca na urna o que for melhor, né? Inclusive, tem uma questão que eu não tratei aqui com você, que eu gostaria de tratar, você tem que voltar ao programa. A gente pode depois até combinar uma data, que é a história do Estado do Rio de Janeiro, né? Seríssima. E eu nem sei se esse Cláudio Castro se ganha de novo, porque ele apareceu no cenário político assim, sem mais nem menos, e sem nenhuma estrutura, vendendo tudo que podia, né, como a SEDAI, e com dinheiro suficiente para ganhar uma eleição, porque ele teve dinheiro suficiente para ganhar uma eleição.
Não sei o que vai acontecer. Mas, então, eu te agradeço, amigo, e dou para o encerrado o nosso colóquio, né? O nosso bate-bola. Obrigado, Valeu, Helena. Pedro. Obrigado aí os nossos internautas aí da Taba TV. E, quando quiser, estarei presente. Então tá. E eu peço também aos nossos internautas, quem ainda não conhecia o canal, de dar um like, se inscrever, porque isso é importante para a gente. Tá bom?